quando chegou mesmo o momento de fazer o livro, eu acho que a parte que foi mais complicada, assim, né, vendo, no fim das contas não foi nem sobre a escolha, né, dessa curadoria. Foi sobre os momentos, os meses, às vezes, que a gente teve que parar. Esse podcast é Chapa Branca. É desaforadamente e orgulhosamente patrocinado pelo FAC, Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Ana Tirana Remoy faz parte do projeto de publicações multimídias Ana Tirana, Croniquetas de Lascar e 30 anos de teatro sem glamour. Ana Tirana é mais uma criatura da criadora Ana Flávia Garcia. Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos, caros ouvintes, ouvintas, ouvintos. Agora já era, você perdeu. Você sintonizou em Ana Tirana Remoy. Que bom que você chegou, estava te esperando. Aqui quem vos fala sou eu, Ana Tirana, a Nostradama do Cerrado, a sua escritora bufona, a sua criatura literária, teatreira, marombeira, gorda. A lista é grande, relaxa. Queer, menopáusica, cagadora de regra, mais 50, TDAH severo, busca a vida e também reconhecida e consagrada como para-raio de maluco. Daqui, dos moedouros da mente, estaremos falando e blefando sobre teatro, arte e educação, palhaçaria, literatura, música, corpo gordo e muito mais. Eu vou receber nessa minha residência sonora convidadas incríveis da cena cultural do Distrito Federal. Porque aqui no DF, tirando o que é ruim, até que fica bem bom. Essas figuras icônicas foram convidadas para remoer comigo aqui na podosfera. Tá um burburinho esse podcast. Sucesso de público e crítica, só se fala nisso aqui em casa. E nesse episódio, nosso tema será desenvolvimento do livro físico Ana Tirana com Fernando Frank. Para te convidar a imaginar quem somos nós, escrevemos mini-bios fabulosas, uma da outra, uma para outra. Deliciem-se com esse derramamento de afeto, reconhecimento e poesia. Inspire-se, baby! Ele é especialista em generosidade e escuta profunda. Uma criatura, um fauno que se fundiu com um dragão de escamas. Ele é interlocutor entre o mundo das plantas
dos bichos e o nosso. Essa intimidade lhe deu visão além do que se vê por aqui. É pintor, criador, escultor desses mundos. É fluente em doma de emoções e hábil em silêncios mágicos. Tem radar para objetos metamorfos e promove ele mesmo suas metamorfoses. Reencontra, reolha, recupera, reinventa, recicla, são os seus R's. Zelo e resolução são os nomes de suas pisadas. Meu parceiro, meu amor, minha melhor companhia, Fernando Frank. Com olhos de ver galáxia e uma boca linda de assistir, Ana Tirana cospe as verdades na sua cara, de maneira que você só consegue pedir mais. Uma entidade que emana a presença de montanhas, dragões, longos cafés da manhã, vielas e noitadas. É cultuada através de mimos, músicas de todos os cantos do mundo, histórias interessantes e bons vinhos. Mastiga e tem má digestão com pessoas mormacentas, dias nublados e ovo grudando na panela. Promete a decepção e te oferece redenção. Um mix de lenda do rock, movimento punk, puro glamour e comedores de anilha tem a doçura mais sublime dedicada aos que ultrapassam seu habitat de palavras ácidas e inteligentes. Estudiosa e crente da e na humanidade. É um exemplo a ser seguido. Ou não. Viva, viva, vida longa Ana Tirana, a cronista que lascou lindamente meu coração. Salve tu, meu amor. É chegada a hora do nosso quadro Ana Tirana Remói. Pegue uma ideia, um assunto, um cogito, uma paranoia diretamente dos moedouros da mente e pense insistentemente. Mastigue tudo isso muito bem e rumine o tema até chegar no ponto de assombração. Sabe aquele ponto em que o assunto te invade a mente em plena madrugada, saindo do sono, na hora daquele xixizinho amigo? Pronto, você sabe como é, você tá remoendo. Uma coisa importante aqui pra gente introduzir essa conversa é esse grande spoiler, que nós somos um casal, nós somos casados, né? E esse é um trabalho de dupla. E a gente vai falar desse assunto aqui porque ele está habitando a nossa vida, a nossa casa. O Fernando é o artista plástico do livro, ele é gestor desse projeto, produtor desse projeto, ele está cuidando das capas, das ilustrações, está cuidando de muitas coisas aqui, me ajudando, interlocução, é muita coisa. E a gente resolveu falar disso. E para começar, Fernando Frank, meu amor, vou te fazer a pergunta que eu tenho feito para todas as pessoas convidadas desse podcast. O que eu preciso saber de você, desse Fernando Frank que está aí agora, para a gente poder conversar hoje? Você precisa saber que continuo te amando nesses 10 minutos que não nos vemos. E o Fernando Frank de agora tá vivendo um ano de muitas explosões. Boas em sua maioria, né? O mergulho nessas ilustrações foi uma surpresa e tá sendo um processo muito interessante, né? Porque a gente tá bem no meio dele. É, Amadurecimento, né? De tantas coisas, tantos trabalhos, um luto por conta da nossa gatinha que desapareceu. É, uma alegria imensa do nosso lar. Então, acho que o Fernando de hoje é um Fernando muito parecido com o de sempre, né? Constantemente em processo. Mas fluindo, me acalmando, tomando um energético, porque tem gente que é do contra. E isso. E com que Ana Flávia que eu tô falando hoje?
Olha, tá falando com uma Ana Flávia que tá estarrecida com o volume de revisões e de reolhares que um livro pede. É realmente quase que uma coisa infinita. Parece mesmo que só vai ter fim no fim, sabe? Quando estiver É. chegando, sabe? Quando for pegar os livros na gráfica. Aí, fim dessa parte, né? Fim dessa primeira parte, que é essa feitura. E aí, a partir até desse lugar, né, de estar, e nesse lugar de multicriadora, né, de estar sempre criando em universos paralelos e distintos, né? São muitas janelas abertas nessa mente em criação, né? Espetáculos, livro, enfim, nossa vida, né? É, queria provocar a primeira coisa para a gente tratar desse tema do livro, como foi, ou como está sendo conviver com esse processo intenso de curadoria que eu passei, que você passou, que você colaborou, que eu mergulhei, me afundei, reergui. Me conta do seu ponto de vista. Eu conto o meu, é igual brincadeira de criança. Eu conto o meu, você conta o seu. Tá bom. É, cara, eu acho que começou lá quando a gente foi escrever o projeto, né? Que eu fui nos seus Facebooks e na página, perfil, tarará, e buscando milhares de textos e entrando em contato com aquilo, né? Porque eu não tinha contato com todos, eu tinha, né, do que eu via nas redes, mas não de todo o volume. E aí ali já foi um momento de, eita, vai doer na hora de escolher. Foi interessante ver e pensar, cara, aqui tem 3 livros fácil, assim, com assuntos diferentes. Então, foi um momento de primeiro observar a sua grandeza, né? A sua elasticidade literária, as coisas que você traz, as engraçadas, as engraçadas profundas, as tristes, as bravas, tudo com muita propriedade, né? Não tem uma vírgula que eu não visse e não enxergasse anos de remoção, né? E quando chegou mesmo o momento de fazer o livro, eu acho que a parte que foi mais complicada, assim, né, vendo, no fim das contas não foi nem sobre a escolha, né, dessa curadoria. Foi sobre os Hum, momentos, os meses, às vezes, que a gente teve que parar. Seja, né, por algum acontecimento, como, né, quando teve que fazer a cirurgia do ombro, sim. seja por outra coisa, seja porque a vida passou na frente em outros projetos, de outras coisas, seja porque não dava mais para mexer. Porque eu lembro, né, de imprimir todos os seus textos, sentar numa sala imensa e começar a cortar esses textos e botar um do lado do outro e tentar ajudar a criar uma lógica, Sim, uma coisa sim, foi ali importantíssimo. dentro do que você tinha decidido, e aí de repente só não se podia mais mexer. E não é que ninguém falou, né? Eu acho que combina até com o que você escreveu da minha mini bio. Eu senti. Chega uma hora que parece que a ordem invisível da arte não mexe, para, joga, entrega para outra pessoa. E aí, quando a gente volta, tudo aquilo que a gente já estava mexendo tanto a ponto de perder o sentido, tem um sentido. Então, eu acho que a parte mais difícil e ao mesmo tempo uma das que eu sou mais grato assim desse processo é realmente entender as pausas, não como um abandono ou como uma falta de respeito com o projeto, não como uma preguiça ou uma falta de prioridade, mas entender mesmo como se dá o fluxo de coisas que são tão importantes, porque é um trabalho muito figadal, é um trabalho muito importante, é um trabalho muito profundo. Foi complicado para escrever o projeto, foi complicado para botar adiante, porque é muito pessoal, né?
Sim, Então, entender essas pausas foi massa, porque gerou um amadurecimento entre nós e a arte, outros conhecimentos, né? A gente vai chegar daqui a pouco nas partes das ilustrações, que está sendo outro portal, e sim. que eu vejo abrindo portas e mais portas, e, tipo assim, porta para o Ana Tirana e porta para tudo aquilo que o Ana Tirana está segurando a mão e vai trazer através dessa porta dentro dos nossos projetos, né? Então eu acho que foi isso. Depois de muito bater a cabeça e achar que tá fazendo errado, entender mesmo que a parte do tempo, da folga, do não olhar, foi tão importante quanto os vários dias de mergulho, do ler, reler, do olha, reolha, do olha, fica puto e depois fala, ah, não, eu tô ansioso, tá, tá certo, calma aí, né? Acho que isso, assim, esse para mim foi o processo mais Sim, intenso da curadoria. sim. Eu observo e vou me identificando e percebendo coisas também. É bom, né, ouvir os pontos de vista, né? É, para mim precisou muito separar uma coisa que eu não tinha muito separado, mas eu tinha mais ou menos separado, né? O que eram as croniquetas, o que eram as crônicas, é, ágeis, né, construídas para a rede, né, dentro dessa ideia de literatura expandida, dessa construção dessa persona na tirana e tararau, e separar isso em campos de percepção, de entendimento, né? Porque eu, em algum momento eu achei que as pesquisas em fisioperformance, minhas pesquisas de corpo, que elas iam ser uma coisa à parte, que, que teatro, não achei que a gente estaria produzindo assim um livro sobre teatro, um sobre fisioperformance corpo, um sobre, né? Eu achava que tudo ia meio que conjugado de uma forma fluida e simplesmente colocado. Mas na minha mente não consegui não separar. Para poder fazer a curadoria, eu precisei separar por termos identificar que, inclusive, a pesquisa do corpo era dentro do teatro e não uma coisa à parte, né? Porque é um pouco destacada a pesquisa empírica, né? É, ela é solitária e teatro tem uma coisa de uma coletividade, né? Então, o fato de estar sola sempre produzindo essa parte de pesquisa do corpo não me localizava essa coisa no teatro, né? E no fim das contas se identificaram aí as três frentes, né, do livro Ana Tirana, Croniquetas de Lascar, mais 30 anos de teatro sem glamour, que são as frentes teatro e minhas elucubrações sobre as croniquetas, que são o que as primeiras informações onde a gente edifica essa persona, Ana Tirana, há 20 e tantos anos atrás. Acho que é isso, as datas, né? Eu não sei, eu me perco nos tempos, mas eu sei que é muito tempo, né? Ou não sei quantos anos, é muitos anos. E, e a outra frente é o estigma, que seria aquilo que abarcaria as minhas leituras críticas sobre o mundo, sobre o capitalismo, sobre o patriarcado, sobre o machismo, sobre, enfim, tudo que me atravessa diretamente, da onde eu vejo, e minhas fúrias e a minha cagação de regra ficou bem concentrada no estigma, né? E acho que é isso. Já temos essa síntese agora, né? Já está formatada. Queria te ouvir falar das ilustras, de como tá desenvolvendo o imagético dessas frentes, estigma, croniquetas, teatro da Ana Tirana. Esse processo, né, de dividir em três.
foi um processo à parte, né? Foi assim, muitas conversas, né? Sim, Muita escuta. Eu achei, num geral, um processo muito interessante, porque era sempre um processo em busca pelo respeito aos próprios textos, né? sim, É, Eu tava te ouvindo falar e lembrando, né, da gente ir às noites e conversando e vendo quantos seriam os volumes, se três, se quatro, se o que que na verdade está pedindo um momento próprio, outro livro, o que que tá, né? E com isso sim, foram nascendo tantas coisas e sonhos e objetivos sim, para esse livro e para além dele. Agora, sim. sobre as artes, primeiro devo dizer que é uma honra estar fazendo parte desse processo enquanto artista, Sim. porque eu tinha abrido mão, né, de trabalhar com as artes tinha algum tempo, quando a gente foi escrever esse projeto, e aí eu fiz uma capa pro projeto, e aí você falou, não, você vai fazer as capas. E é engraçado que a gente já falava as capas antes de saber que eram, né, 3 volumes fazendo o mesmo livro, né? Sim. Tipo, as dicas, né? Os easter eggs guardados. E aí é, é nossa, uma honra absurda, uma gratidão mesmo por uma confiança em coisas que sempre conversam com o que eu faço, mas ao mesmo tempo muito novas, né? Tipo, não é para um livro, não, é uma ilustração, né? Teríamos outra ilustradora que no fim não pôde continuar, né? Os encontros, as agendas, e aí eu acabar entrando também nessas ilustrações, está sendo, hum, por uma falta de palavra melhor, mas assim, um momento de muita humildade para mim, de tirar a minha cabeça da frente, de tirar o que eu penso, o que, isso é bom, isso é ruim, e faça. Sabe? E estar descobrindo e ter você do lado e a gente consertando as coisas e mudando uma coisinha ou outra e vendo aquilo se desdobrar na nossa frente com olhos de maravilha, né? Depois de um ano tão cansativo. Sim. Tá sendo maravilhoso, tá sendo uma experiência que realmente está abrindo muitas portas dentro de mim, dentro dos nossos projetos, né, para outras coisas. E é muito lindo ver uma obra ali, uma arte que vai fazer uma capa e que vem com a minha coisa do monstruoso e tal. Aí você vem e. Peraí, ainda tá faltando isso aqui, sabe? Piora, entre aspas, né? A situação e fica muito mais interessante, empolgante. E, é muito massa, porque até quando eu tento dar uma curva, tipo, não, eu vou deixar essa capa preto e branco, aí você vem e já coloca a cor, e ao mesmo tempo é tipo, ai, por que que eu tô tirando a cor das coisas, né? Gosto tanto de cor. E tá sendo uma simbiose. Pra mim, quando eu vejo essas artes, e quando eu vejo a gente fazendo agora, né, tá na parte da diagramação do livro, então a gente vai rever a diagramação, vai redefinir as ilustras, tira essa, muda aquela, faz não sei o quê, coloca tal tamanho. Eu percebo que a gente chegou num nível de simbiose, de compreensão, especialmente nessa mídia, que me deixa muito excitado, animado por continuar vivendo isso, sabe? O caraca, estamos, né, os spoilers do que tá acontecendo, né? A gente tá finalizando o estigma agora, né? Tá finalizando a Sim. correção da diagramação já. Então agora o Croniquetas, que já vai ser completamente diferente. Aí depois tem o teatro, aí tem. Então a gente tá assim. Pra mim tá muito divertido. Não é um momento, num momento, né? Tão, ai, chatinho do ano e tal, né? E tal. A gatinha sumiu, tararau, essas coisas, né? Enfim, pagar aluguel todo mês, Sim. chato, chato, chato. É um momento de alegria.
né? Que graças a um convite seu, eu estou me descobrindo estar dentro do meu elemento através de uma mídia que eu não tinha ideia, que é, né, esse nome, né, ilustração. Eu Sim. não sabia desse termo para as minhas coisas. Uhum. Então, está sendo muito legal essa mistura com fotografia, os Sim. desafios do, não, esse vai ter isso aqui, as ideias, o fato de que uma ideia nunca se perde, mesmo quando uma ideia, tipo, aqui não pegou, aí lá na frente a gente olha ali o lugar daquela parada ali. Então, é tipo um jogo muito bom. Tá sendo muito divertido, tá sendo muito legal ver como tá ficando. É muito emocionante ver como as pessoas que já tiveram, né, viram um pouquinho de uma coisa ou de outra, engajam a reação delas. Sim. Então, honestamente, voltando para aquilo, né, de na época dos tempos, como é difícil pensar, não, né, será que não tá dando a prioridade, não sei o quê, e como é o tempo das coisas, né, que agora, mesmo com tudo isso, mil revisões, mil coisas, projetos ao mesmo tempo, mas a parte de mexer com Ana Tirana tá sendo a parte mais divertida. Tá Uhum. sendo a mais animadora. Tipo, tá chegando na hora. Estamos ali na embocadura. Tipo, hoje Sim. estamos gravando o último podcast. Sim. Fazendo as capas e colorindo, e imprime, testa. Nossa, tá sendo muito legal. Tá sendo uma oportunidade, assim, maravilhosa. E fazer essas artes está sendo muito bom, igual a primeira arte, né, que vai estar nos Lambes, que está em algumas coisas da identidade Sim. visual, que a gente estava queimando o rolinho Uhum. para fazer lambe, para misturar com outra cor no computador. É tipo, é um grande laboratório de alegria, com toda a seriedade, óbvio, né, e comprometimento Sim. que vem, mas é um grande laboratório de Com alegria, assim, essa certeza. parte artística. Sim, eu fiquei aqui pensativa, né, nessa, nessa, nessa coisa dessas nossas muitas opções gráficas, né? Eu acho que vale a pena até situar as pessoas ouvintes que estão aqui. A gente tem outras peças gráficas que a gente vai produzir para esse projeto, né? Que são lambes, que é um zine. Esse zine a gente vai fazer da história original de Ana Tirana, da onde surge Ana Tirana, né? Lá nos idos dos anos 2006, 2007, por aí. Então não são 20 anos, mas são quase, né? E aí tem essa história, um registro escrito à mão num caderninho que estava assim, não sabe, pronto para ir para o lixo em algum lugar perdido da casa. E o Fê me fez olhar esse caderninho e estava lá a história. E aí a gente resolveu fazer o zine dessa história também, né? Eu sinto que essa experiência que a gente está tendo com com essas mídias, né? Com a mídia com a mídia literária da materialidade livro, né? E todas as que atravessam para chegar na materialidade livro, né? A ilustração, né? As as partes de edição, todas as etapas, né? Para poder chegar nessa materialidade livro. Sim. E enfim, tô delirando ao mesmo tempo aqui, tô falando e fruindo, porque o processo está em processo, né? Exatamente no Sim. momento, né? E a gente veio trazer desse processo, que abre uns É, e, buracos, tem hora. e nós conversando, né? Que nem eu falei na sua mini bio, é um longo café da manhã. Sentem, peguem a Aham. xícara, bora conversar. Sim, a gente tem uma rotina aqui que eu vou tornar pública, que é o nosso querido café com traumas. A gente toma um café, e é um café maravilhoso, e volta e meia vem um assunto lá do tempo das cavernas, Os e a gente mergulhos. desenvolve diálogos. E conversando com a trivialidade de um café da manhã, né? É, Tranquilinho. totalmente, totalmente. E aí eu até te pergunto, né?
E esses desafios de produzir em família? Porque a gente tem pretensões de produzir mais. Essa experiência, vou até entendi o que eu estava pensando. A experiência com essas mídias está inspirando a gente a pensar os desdobramentos, quantos mais outros livros, que tipo de obras viram outros livros, e uma vontade de tomar de conta dessas publicações, né, meu bem? Então, Exatamente. temos esses planos aí, né? E aí, enfim, como são esses desafios de produzir em família? Cara, e são planos que costuram lindamente, assim, projetos que eu já tinha no passado, com coisas que você já tinha, Sim, né? É um encontro muito afortunado nosso, assim, a meu ver, sabe? É uma oportunidade muito massa de fazer sonhos viverem sem essa toda, né? Tipo assim, sonhos sim, acontecendo na delícia do cotidiano, do dia a dia. sim. É bom, eu gosto. Agora, os desafios. Cara, pra mim, o desafio maior é lidar com os projetos que não são entre nós. Quando eu tô lidando com treta de outros trabalhos meus, você com os seus, a gente não sabe se divide, se toma partido, se fica tranquilo na sua. Aí é meio rebuliço, né? Até porque às vezes as pessoas se misturam, então é tipo assim, eita, isso aí é um jogo mais difícil. Mas sobre as Sim. nossas produções em família, para mim, tá ficando cada vez mais fluido e mais interessante. Especialmente, né, no começo, com as minhas inseguranças, né, de dividir, né, eu era um artista que nunca havia sido comigo até 2 anos atrás. E, então era um artista apenas por amor, né, o que, com respeito a todos, mas é uma bosta. E, A menos que e, você e- tenha uma segurança financeira que venha de outro lugar. Aí está total, sendo até divertido, total. né? Mas aí é até uma arte por amor e por hobby, né? É só para te Sim, suprir. Não é aquela coisa de, caraca, eu faço isso, 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 e eu não faço a mínima ideia de como monetizar com isso aqui. Isso é desesperador. sim, Porque é como se você não tivesse utilidade, como se você fosse inútil, sendo que na verdade você faz uma caralhada de coisa e não entendeu ainda o jogo do mercado. Então, ou não achou uma brecha, né? Não teve uma oportunidade. sim. Então, mas eu gosto muito, especialmente porque, né, a questão de produzir em família, especialmente porque eu vejo, a gente estava até falando sobre isso ontem, né? Que eu vejo a gente entendendo cada vez mais os processos, os ritmos um do outro. Então, às vezes, como toda e qualquer parceria, né? Dá um choque, dá umas entravancadas, mas a gente já aprendeu a não vamos se morder, né? É Aham, tipo assim, a não ser que seja a hora da brincadeira, mas não vamos se morder, sim. vamos dar um tempo, respirar. Peraí, um tenta fazer uma coisa, o outro tenta, aí vão conversar, e vão mostrar para. Ah, tá. Porque é a hora que às vezes a cabeça de um dá um tilt, aí o outro vai falar, mas você tá preso aqui, então você não tá nem absorvendo o que o outro tá falando, né? Tem esses momentos, mas aí eu acho que é sempre sobre entender a linguagem um do outro e os momentos de, ih, deu ruim, pera, dá licença. Sim, Dá sim. uma volta, respira, vai fumar um cigarro, vai dar uma volta ali no quintal, abraça um cachorro, depois volta. Abraço um cachorro aqui é nossa, é isso. No meu Eu, caso, eu... deita no sofá e seja soterrado por todos os cachorros ao mesmo tempo. Sim, é, eu sinto que a gente faz um manejo inteligente como dupla. A gente faz um Uhum, manejo inteligente das coisas. é, E eu acho que quando eu elaborei essa proposta de falar sobre desafios de produzir em família, eu talvez tenha deixado a proposta incompleta, porque deveria ser delícias e desafios de produzir em família, né? Porque quando sim. foi logo para os desafios, foi como se a gente tivesse que buscar um desafio, porque para mim está francamente, está bem natural, bem acomodado.
sabe? Tipo assim, o processo, Sim. sabe? É, Eu tô ficando cada vez mais aqui falando, especialmente enquanto um autista nível 2, aham, cada vez mais confortável, né? Porque aham, existe uma dificuldade de um conforto para ali tá exibindo certas propostas e tal, quando não é um trabalho solo, né? Quando sim, é uma coisa em grupo, nesse caso especialmente, que é sobre, com toda a licença do mundo, trabalhar junto ao seu sonho, né? É um projeto, é uma criação, são coisas que existem muito antes da gente se conhecer. Quem dirá sim, da gente ter uma parceria, né? sim, meu bem. Então, mas eu vejo isso se desenvolvendo de uma maneira que eu vou ficando cada vez mais tranquilo, achando mais suave, mesmo quando é algo que parece que, sei lá, uma farpa, alguma coisa, tipo, sabe? Desviou, tá tranquilo. É de qualquer um dos lados, até quando eu me encrenco, eu fico assim, não, calma, bicho. Ei, respira, e não entre nós, mas sobre o projeto, né? Às vezes eu fico, meu Deus, eu vou fazer tudo errado, eu vou fazer feio. E aí eu lembro do meu processo, que é sobre ter muitas ideias, captar e não estar fazendo nada. De novo, aprender sobre o espaço, né? Não Sim, estar fazendo, entre aspas, nada diretamente sobre a coisa. E aí, quando vai sentar, todas as ideias já estão tão elaboradas na mente que flui, igual você falou. sim. Nossa, amor, mas você sentou no computador 2 dias e pá, fez tudo. Mas eu tô há, o quê? 7 meses, Sim, né? sim, é o movimento da aparição da coisa, né? Fica ali sendo Isso. gerado, sendo nutrido de uma maneira muito aleatória também, né? Muito randômica, né? Uhum. De informações e pistas e percepções e tal, e de repente a coisa se desenha e pei, né? E ela aparece. E É. aí o interessante é elas aparecem e é muito bom receber o impacto dessa aparição, dessa coisa que não estava na minha mão, sabe? Lógico que vai ter minhas interferências, mas Sim. ou não, porque também às vezes elas já vêm absolutamente prontas e é absolutamente aquilo, né? Mas é uma surpresa muito louca quando eu recebi a primeira capa, a primeira versão da capa do Estigma, eu fiquei uau, impactada e caramba, uou, sabe? Fiquei em dúvida, que caramba, não sei, que caramba, nossa, uou. E de repente, puta que pariu, é isso, velho, é isso mesmo. É muito maravilhoso isso, cara. E aí foi esse o Sim. apaixonamento, né, de receber essa interferência sua, sabe? Eu, Sim. eu, eu gosto muito dessa ideia de também confiar grandes missões a quem ainda não foram confiadas grandes missões, sabe? Uhum. Eu gosto muito Sim. disso. Uma prova disso é o meu próprio corpo giratório, né? Esse corpo que entregou para um encontro com alguma tatuadora de algum lugar do Brasil para me fazer uma tatuagem que seja a sua obra livremente. Eu digo isso para falar sobre uma confiança muito profunda em quem está chegando, aguardando oportunidades, sabe? Sim. Eu gosto muito disso. Eu confio muito nisso, né? É, independente dos históricos, não é sobre não ter históricos pregressos, é sobre isso que você estava falando, a responsa de fazer, né? Esse trampo, desse poste, dessa obra que já acontece mesmo antes de tudo, né? Mesmo antes até do seu encontro com a arte, ou das pessoas que, né? Como o nosso próprio Sim. designer, né? O Hugo e tal, Uhum. né? Essa Sim. chegança vindoura, né? De quem não está badaladão ainda na cena, né?
mas são Sim. pessoas que são os monstros que vão se badalar a partir de agora, tipo assim, né? A partir também desse encontro, né? O que que você acha disso? Sim. No meu caso, eu espero que badale com calma. Que badale com calma. O autista já com pânico de um monte de gente, um monte de coisa, tipo, Vou falar baixo. né? Tipo, não, gente, tá, vamos badalar, mas assim, ó, cada um nas suas casas, me manda um zap. E mas Sim. você falando, né, dessa coisa da aparição, dos processos, tem uma coisa que eu acho muito interessante também, que é uma coisa que eu percebo em mim, que eu nunca tinha dado nome e veio agora, que é, eu acho que eu tenho uma política do não desperdício. Isso Aham, é em geral, né? A nossa preocupação com sim, lixo, com, enfim, com tudo do dia a dia, sim. mas também a coisa do trabalho, né? Do pensar, por exemplo, o dia que a gente foi fazer os rolinhos para fazer Aham, aquele stencil, que hoje em dia virou até a sua logo, né? Do sim, trabalho literário, né? Que é a Ana Tirana. sim. E como aquilo foi um teste feito, refeito, todos no mesmo momento, mesmo dia, e depois eu fui sentar calmamente, ver cada um deles, escanear, botar no computador, entender o que que dava para usar, o que não, mas dali já saiu alguma coisa. Eu acho que é sobre também uma tolerância de enxergar o próprio trabalho, o próprio processo, e Olha, se sim. colocar num lugar de... Calma aí, meu brother, vamos analisar isso aqui. Que no meu caso é mais pra você, tipo assim, né? É sempre as primeiras, né? Fiz uma direção de arte recentemente, era a primeira, então, mas nunca era sobre jogar fora. É sempre, Sim, não, veio isso aqui porque isso é um princípio de. Então, é óbvio que vai ter coisa que vai ser refeita, né? Que vai ser, mas num geral, sobre entender a entender e respeitar o instinto primeiro, né, primordial. sim. Eu sempre falava Maravilhoso isso. que a arte ela é a vingança e a redenção do artista. Então eu acho que é muito sobre isso, é sobre você botar algo para fora e ao mesmo tempo se dar o tempo de analisar aquilo ali e entender onde que se encaixa, né? Sim, É, e isso você dá, por exemplo, eu acho que isso serve para todo mundo, porque contigo eu vejo a coisa dos textos, né? Que a gente sim. vê e tem textos maravilhosos que você, por exemplo, queria botar no texto do livro e eu faltei entrar na justiça pedindo a guarda E desses que foi uma textos. visão muito interessante que você trouxe, foi a primeira interlocução que eu tive que trouxe isso, essa ideia, né? Depois eu reencontro com essa ideia com a Claudine, que também está aqui no nosso podcast, que é Uhum, sobre dimensionar e acabar com essa agonia que tem que botar tudo que existe, apesar de que não seria nem possível, porque a publicação tem limites de páginas, de coisas assim, né? uhum, Afinal, um projeto patrocinado tem uma dinâmica aí que a gente precisa cumprir de formatos e coisas, né? De quantidades uhum. e tal, porque é assim que se vive de arte e cultura nesse país, de maneira bem burocrática. Então, é, eu fiz a interseção e agora voei daqui da história. O que que eu estava falando mesmo, A amor? gente a gente estava falando sobre a coisa de nem todos os textos precisam ir para Ah, aí, sim. alguns têm uma outra vida, né? Vão para Sim, outro lugar. sim, que você me contou, me abriu essa visão de calma, né? Tipo, isso aqui pode ser outro livro, outra publicação. Nossa, isso aqui dá para fazer outra coisa. Isso aqui seria um quadrinho maravilhoso. Nossa, muito menos, né? Muito menos agonia, né? De querer Uhum. ficar. E ainda assim, até o último minuto é um convencimento interno de tipo, não chegou.
Parou de colocar coisa, não dá mais para colocar, não pode substituir. Eu tenho que fazer tipo uma espécie de Ana Tirana comigo mesmo, sabe? E tipo, tiranizar e proibir, sabe? Tipo assim, acabou, acabou, querida, vim aqui para te contar isso. Acabou agora. Não pode mais enfiar nada, nem tirar nada, nem mudar mais nada, ok? Agora é papel, problema seu, sabe? Tipo assim. Mas é E gostoso, né? Porque vira sim, é um também. alívio também. É um E vira um alívio também. convite. Vira um convite para os próximos capítulos, né? Tipo, olha como a vida tá interessante. Olha essas várias promessinhas aqui, né? Sim, sim. Eu achei muito bom que tem um texto que desde que a gente era amigo de Facebook, Aham, que você postou a primeira vez esse texto e eu fiquei encantado, o da lagartixa. sim. E ele foi o primeiro que eu falei, né? Ele não vai entrar nesse livro, ele não vai estar no meio de outros, ele tem que ser sozinho. Nossa, nossa, isso aí arrancou tipo uma unha do mindinho, meu. Tipo assim, ó, não vai estar o livro, isso aí não vai estar no livro. Ai, 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 caralho, ai, ai, mas eu entendi a proposta, então tudo bem. É só a Eu unha do lembro mindinho. que no dia eu fiz até a boneca, né? De como eu tava vendo o Aham, livrinho dele para aplicar, enfim, né? Que aí mistura com as minhas coisas de sim, livro enquanto obra de arte, né? sim, sim, Que, sim. que inclusive quando a gente foi em João Pessoa, eu Aham, escutei de um rapaz da biblioteconomia, que acho que é hum, Arthur o nome dele, que ele trabalha também com. Estava trabalhando no acervo do museu, né, da UFPB, e ele me aham, falando por que que os livros não podem ser considerados obras de arte? E aí ele sim, pegou um caderno que ele encadernou, né, para uma amiga e estava mostrando, ó, essa costura, esse tipo de capa, e falando das artes e falando de um outro que aham, ele queria que essa amiga fizesse uma capa especial para ele botar num livro que ele tem comprado, né, mas que tá meio sim, feio e tal. E aí ele falando sobre a questão de transformar em obra de arte também cada livro, né? Que é algo que eu sim, acho que a gente vê muito nos quadrinhos, sim, né? Que a gente vê em algumas sim, publicações específicas, e é o que eu vejo Ana Tirana trazendo a obra literária, mas também. Eu tô falando obra de arte, gente, aí, né? Só fazendo um parêntese, porque literatura é arte, mas assim colocando obra de arte ali, pegando as plásticas também, né? Tipo, valorizando a materialidade do livro com as palavras e com a feitura do próprio livro conta sobre todo esse processo, né? sim, Antes de você mergulhar do livro, você mergulhar no tato do que esse livro traz, e aí se deliciando com as palavras, e aí entendendo, tipo, o infinito que é fazer um livro, né? sim. E, e eu acho isso muito apaixonante nossa, que venham os próximos. E virão, e virão. A gente está plantando essa ideia no mundo e ela já está se articulando, né? Agora está no mundo, já parimos, já vai rolar isso, né? Dar continuidade nas nossas produções, né? Em breve novidades, né, meu bem? Deixa eu Axé, dia te 9 de dezembro a gente lança esse livro e depois, Deus, nossa, ninguém nos segura. essa data fica marcada porque as pessoas vão ouvir, essa data vai significar pouco, porque talvez elas vão ouvir lá longe, em algum dia do futuro. Então, o dia que a gente vai lançar esse livro é 9/12/2024, inclusive também aniversário desta que vos fala. Senhoras, senhoras, senhores, 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 estamos E nos fique sempre encaminhando marcado, né? para o fechamento da nossa conversa. E eu também, meu amor Fernando Frank, quero fazer essa pergunta para você que eu tenho feito com as pessoas convidadas todas, para a gente finalizar com essa última remoenda, né? Assim, só para a Ixi. gente me nutre das suas ideias. Fernando Frank,
tem jeito pro mundo? Tem, tem, com certeza. Primeiro com a castração do ser humano, né? Eu acho que é um plano simples, inclusive. Eu acho assim, não precisa parar de trepar, não. Tem que dar um jeito só de não reproduzir assim Por uma por, boa temporada. cara, 50 anos, saca? Tem muita criancinha aí, acho que dá. Ali quando tiver 30 pode deixar um ou outro, e de preferência não brancos. Aí, né, Ai, eu amo o planejamento dele. quando fizer 50 aumenta mais um pouquinho, mas mesmo assim. Eu acho que antes da gente estar pondo gente no mundo e ocupando todos os espaços, a gente tem que primeiro se conectar com o espaço e entender o que está Sim, sendo feito, sabe? Eu sim, digo isso porque de sair ali para andar com os cachorros, eu vejo vidro jogado no. Tem um risquinho de grama entre as ruas, um risquinho de sim. grama. E aí nele eu vejo espelho quebrado, eu vejo garrafa quebrada, eu vejo coisas que machucam. Você não pode pisar, Resto seu de cachorro não pode coisa, pisar. Você não qualquer pode tipo ter de lixo. acesso. É, eu vejo a gente passando mal. Teve um dia, que não tem um mês, que a gente abriu a porta e era tudo cinza, não se via o outro lado da rua com Sim, queimadas. Então eu acho que o ser humano, ele não fez por merecer estar sim. nesse planeta. Então, honestamente, tem que ser controlado, sim. Aí, ai, você Ah, não gosta de criança? Amo crianças, amo. Mas eu, por exemplo, tenho como um compromisso meu de não colocar uma da minha biologia no mundo. Porque sim. não tem como, isso é um É, ato ambiental, inclusive. sim, é Não uma dá, a decisão. gente Aham, A gente não tem consciência o suficiente, e mesmo quando tem consciência por conta dessa questão do capitalismo, aí, tá, mas aí hoje eu tô cansado, então eu vou jogar meus lixos tudo aqui misturado e foda-se, é só hoje. E são quantos só hoje, sabe? E sim, são todo quantas dia. coisas. E aí eu sei que é culpa das grandes corporações e tal, e eles são os primeiros que tem que ter, porque rico tem 12 filhos, velho. É tipo assim, aquele Justus mesmo, Roberto Justus, pelo amor de Deus, aquele cara tá fazendo menino até hoje. É uma múmia. Não O dá, entendeu? exemplo que ele tem. Ai, socorro, meu Não Deus. dá. Eu acho que tem que ter uma conscientização que já virou uma fábula, já virou assim sabe, a gente já passou da curva muitos séculos atrás. Para tipo, ai, vamos mudar a cultura. A gente está ali nos mesmos assuntos sempre, o básico É, sempre. é um Então, looping, um então é uma looping questão que infinito. é realmente a erradicação da raça humana. O mundo tem jeito, o problema somos nós, sabe? O mundo precisa de uma quimioterapia para se livrar do ser humano. Um banho de Quel, nós somos os piolhos. Tipo, a gente detesta barata, a gente detesta formiga, e elas fazem muito mais pelo meio ambiente do que qualquer um de nós. Sim. E os Isso, inclusive, é fungos, uma então? frase da Dayara Tucano. Essa frase não é minha, é da Dayara Tucano. Sim. E os fungos? E Os os fungos são fungos? muito melhores do que nós. Os Mas eles fungos. são assim, eles dão um show, um show. Nós desse tamanho todo aqui, que fiasco. Também acho, Nossa, concordo, meu pelo bem. amor de Deus. Então é isso. Seguimos aí nesse episódio com esse tanto de esperança que você conseguiu tirar dessa fala aqui, certo? É isso aqui, ó. Essa é a mensagem para você refletir nesse momento de escuta profunda. É isso. Agradeço muito, Fernando Frank, meu parceiro de trabalho, de arte, meu companheiro de vida, meu amor. Foi um grande prazer ter você aqui para a gente expor um pouco da nossa intimidade e falar sobre falar sobre essa produça foda. E te agradeço demais tudo.
a presença aqui, a presença na vida, a presença no livro. Te agradeço por estar junto, meu E amor. eu que agradeço, meu amor. Você é um presente todos os dias na minha vida. Ana Tirana Remoy é feito por Ana Flávia Garcia, criadora e criatura de Ana Tirana, Croniquetas de Lascar, 30 anos de teatro sem glamour. Collab de criação e edição de áudio de Gustavo Heineken, criador do podcast Trabalho de Mesa, o primeiro podcast de teatro do Brasil. Produção, Fernando Franchi, que também é artista gráfico e interlocução do projeto. Na trilha sonora, o duo Má Vontade, arte gráfica de Hugo Carvalho.